Salve, torcida tricolor, torcedores de outros clubes, tudo bem com vocês? Falo aqui depois da vitória do São Paulo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli pela oitava e última rodada da fase inicial do Paulistão 2026. São Paulo está classificando para as quartas de final, onde enfrentará o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, um jogo dificílimo. Sobre o jogo contra a Ponte Preta, o Crespo ele decide levar a força máxima a campo, com exceção ele do Bobadilla, que sofreu um trauma na última partida e ficou de fora dos relacionados, e também o Arboleda, que está no seu país natal, por conta de questões pessoais, questões particulares. Então, São Paulo ele vai a campo com o Pablo Maia na vaga do Bobadilla, o que em tese liberaria muito o Marcos Antônio e o Danielzinho. Isso até de fato acontece, só que a Ponte Preta ela encaixotou muito bem a marcação, fez com que o jogo do São Paulo fosse muito dificultado. E tem outro ponto relevante a ser mencionado aqui, que é o péssimo gramado do Moisés Lucarelli, extremamente irregular, então até passe simples, de um zagueiro para o outro, você via que a bola ia rolando e ela ia quicando, então dificultava até alguns domínios considerados simples. Então dificultou bastante esse jogo de construção que o São Paulo gosta de ter com seus dois volantes e com o Lucas Moura também, que estava sendo perseguido individualmente pelo volantão ali gigantesco da Ponte Preta, que fez uma boa partida nesse sentido também. Apesar de tudo isso, o primeiro tempo foi muito dominante, o São Paulo controlava as ações, Ponte Preta teve um lance ou outro, um chute na rede pelo lado de fora, de algumas escapadas assim, que os laterais, principalmente do São Paulo, estavam sofrendo o Enzo Dias até mais do que o Lucas Ramon, com as invertidas de jogo que às vezes pegavam o Enzo Dias desprevenido, deixando o buraco atrás, só que até então no primeiro tempo ele, cara, acertou todas, conseguiu realmente se recuperar em muitos lances, então ele estava indo bem, ele estava com esse alerta, mas ele estava indo bem nesses embates, mas São Paulo não estava conseguindo ter uma fluidez muito grande. Em uma das únicas transições da esquerda para a direita, do jogo tricolor, o Lucas Ramon ele parte para cima, deixa o marcador para trás, faz uma tabela com o Luciano e, cara, fica na cara do gol, assim, livre mesmo para chutar. Nem acho que ele deslocou tão bem assim o goleiro, mas São Paulo 1-0. Um pouquinho depois, alguns segundos depois, talvez, minutos, o Luciano, ele recebe um presente da zaga da Ponte Preta e mesmo assim não converte, cara, absurdo, tinha que tentar deslocar ali no canto do goleiro, ou então tenta driblar o goleiro, e se for para fazer uma cavadinha, cara, tenta ao extremo, assim, tenta fazer aquela cavadinha que você sabe que vai chegar lá, nem que ela saia um pouquinho do gol, tudo bem, mas, cara, o jeito que ele fez foi inacreditável, assim, eu acho que, eu não sei nem se ela teria força suficiente para chegar até o gol, já que o goleiro também se adiantou, para tentar minimizar as ações do Luciano. Enfim, já não gostei dessa atitude do Luciano, apesar de pouco tempo depois ele ter dado a assistência do gol. E alguns segundos depois também ele sofre uma falta e fica puto da vida, como a gente já está acostumado com o Luciano, e adivinha, toma cartão amarelo. É impressionante, entra a temporada, sai a temporada, ele continua assim com seu protagonismo, dentro de campo ele entrega, mas cara, ele precisa ser mais matador. Ele é muito bom finalizador, mas ele precisa ser mais decisivo. Contra o Grêmio, perdeu um pênalti e hoje perde um gol na cara, Não sei nem que justificativa que ele vai dar depois do jogo, Ainda não vi as entrevistas pós-jogo, não sei se nem comentaram sobre isso. Enfim, e depois da volta do intervalo, eu já até teria tirado o Luciano para não correr risco nenhum de tomar um segundo cartão amarelo e aí o jogo fica muito complicado, mas Hernan Crespo decidiu poupá-lo e em um dos primeiros lances, o Sabino lança brilhantemente para o Caleri, que até perde um pouco da passada, mas mesmo assim consegue chutar, sofre um desvio, mata o goleiro completamente, São Paulo 2-0. Aí eu achei que ia ficar muito tranquilo, que talvez São Paulo até fizesse o terceiro e fechasse a casinha, como a gente já está acostumado, já que o São Paulo não vira a faca, uma expressão que a gente tem usado bastante nesses últimos tempos, mas não deu nem tempo, cara. A Ponte Preta, em um lance em que o atacante entortou o Enzo Dias, cruzamento, o Lucas Ramon, ele fecha demais, deixa o buraco nas costas, 2-1. Ponte Preta que, com uma campanha terrível, não venceu uma partida sequer, inclusive a pior campanha da Ponte Preta na história. A Ponte ela tinha feito 2 gols em uma partida só, mas tinha feito 2 gols em 7 jogos, e contra o São Paulo fez um gol. Então é um ponto que eu venho tocando em alguns outros vídeos anteriores, se vocês pegarem vocês vão conseguir ver, que é a fragilidade defensiva do São Paulo. Acho que hoje, mesmo com os 3 volantes, o São Paulo ainda assim é muito frágil na transição defensiva, principalmente, quando vira de um lado para o outro, ou quando tá tomando contra-ataque, e mais uma vez foi o caso, a gente deixou muito espaço nas costas do lateral, que a gente sabe que é um ponto frágil da maioria dos times por aí, e tomamos um gol besta que poderia muito bem ter complicado o jogo. E depois, cara, só deu a Ponte, assim, não foi aquela pressão absurda de bola na trave. Rafael acho que fez uma importante defesa, que a bola ia no cantinho, assim, mas também não foi com aquele perigo, tanto que ele conseguiu encaixar a bola. Mas ainda assim, São Paulo correu mais riscos do que o necessário, tem mais time, tinha mais time na partida, tinha que ter controlado melhor esse jogo, até porque dava para ter feito um saldo de gols importante, já que o São Paulo está terminando aí essa campanha com -1 no saldo, enquanto, por exemplo, o nosso adversário Red Bull Bragantino, se não me falha a memória, está terminando com 12 pontos de saldo, ou seja, é um time que marca bastante e que também sofre pouco, O Bragantino tem uma derrota apenas nessa temporada no Paulistão, mas em uma partida em que levou todo o time reserva.
Então fica esse alento aí que eu sempre falo, mas é importante, né? São Paulo precisa melhorar defensivamente e em casos de partida 11 contra 11 em que você é superior tecnicamente, você precisa reter mais a bola. Você precisa controlar o jogo através da posse de bola. E São Paulo ainda assim estava com o Marcos Antônio, estava com o Danielzinho, tinha que ter controlado mais o jogo. Mas o que fica de positivo hoje é a atuação do Caleri, a atuação do Lucas Samon, que apesar da falha, né, no gol da Ponte, fez o seu gol de estreia pelo São Paulo e mais uma vez mostra que é um cara muito confiável pro lateral. E lembrando, né, segunda partida consecutiva que o Cedric fica de fora da lista de relacionados, mostrando que a prioridade é o Mike e também o Lucas Samon, então mostra que o Crespo também está enxergando a mesma coisa que a gente vem enxergando. Então, outra notícia positiva. E aí, você gostou desse jogo? Não gostou? Deixa seu comentário aqui e não se esqueça de se inscrever e seguir toda essa página maravilhosa com setoristas muito qualificados trazendo tudo o que acontece no mundo da bola. Fechou? Forte abraço.